Diga para o seu irmão: Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Deus é santo. Deus é tudo o que nós precisamos. Eu não sei se você tem tido mais satisfação ou mais insatisfação no momento que você está vivendo, algumas coisas que está talvez aí se deparando, batendo de frente. Nós estamos num tempo muito difícil, muito urgente, e demanda algumas questões que nós precisamos estar atentos a elas. Elas não são novas. Já dizia o sábio rei Salomão que não existe nada novo debaixo dos céus. Muitas vezes coisas se repetem, e se nós não prestarmos atenção, nós acabamos sofrendo, entristecendo. E eu tive algumas oportunidades dessa semana em que eu me alegrei por ver o fruto, e algumas que eu chorei por não conseguir êxito naquilo que eu estava tentando fazer. E não foram poucas as oportunidades de ver uma semente frutificar e de ver uma semente não ter fruto nenhum. E isso muitas vezes abala, entristece. Pegando como base o profeta Isaías capítulo 53, versículo 11, eu não estou pregando ainda, eu quero só fazer um alicerce. A palavra vai dizer de uma forma bem clara: ele verá o fruto, e esse ele é Jesus. Está falando sobre a vinda de Jesus, o cordeiro mudo, aquele que entregou a sua vida em meu e em seu lugar. E ele, como cordeiro mudo, foi diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Ali ele se entregou. As iniquidades que estavam sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, ele tomou sobre si. E a palavra vai dizer: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Ele verá o fruto do trabalho árduo, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Diga para o seu irmão: a satisfação vem quando o trabalho que você está executando. Eu vou repetir. Não ensaiamos direito. Fala assim: o fruto vem. Não é o fruto. Fala: a satisfação vem quando o fruto do trabalho que você está realizando aparece. Quando não aparece o fruto, irmão, não tem satisfação. Mas a palavra vai dizer que para esse fruto aparecer, teve um trabalho árduo, teve um trabalho que não foi fácil para Jesus. Em dado momento da história, para que isso de fato acontecesse, ele abriu mão da sua vontade. Ele teve que dizer: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque naquele momento de dor, de carga, de estar carregando as minhas iniquidades, as nossas iniquidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas em dado momento ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não foi algo fácil, foi árduo, foi um trabalho árduo da sua alma. Mas diz que quando ele vê alguém se convertendo, alguém se entregando, alguém entendendo o trabalho dele, alguém entendendo tudo aquilo que ele fez para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância, diz que há satisfação. Então, quando o fruto, querido, quando Deus fala algo para você e você entende, porque não há frutificação sem plantio. Deus não faz nada sem semente, irmão. Desde o Gênesis, toda a árvore que ele estabeleceu ali tinha, diga comigo, tinha semente. Jesus vem como a semente da mulher. Toda árvore tem semente. Então, para se ver o fruto de um penoso trabalho, tem que ter semeadura. E muitas vezes essa semeadura ela não se mostra um fruto. Você vai entender por quê. Isso não traz satisfação, muitas vezes traz preocupação, traz desespero, traz ansiedade, traz uma série de situações que ao longo desta mensagem, se o Senhor permitir, nós vamos falar acerca de algumas delas. Mas eu quero dizer para você que está ligado, diga comigo, isso está ligado à visão. Assim, o pastor vai falar sobre visão. Não apenas visão física, mas principalmente visão espiritual. Quando está dizendo, ele verá. Querido, se não há uma visão, se eu não consigo ver, eu não tenho satisfação, porque eu não estou vendo o resultado.
embora você está se esforçando, embora você está empreendendo esforço e tentando mudar um cenário, mas naquele cenário ali que não está legal aos teus olhos, você está tentando de todo jeito mudar aquele cenário. E você vai semear, você vai de alguma forma trabalhar aquela terra, você vai de alguma forma tentar mudar aquela situação, mas se você mais uma vez trabalha a terra, semeia na terra e você não vê resultado, não tem satisfação. É como que uma tristeza, é como que você analisar uma Ana, esperando tanto tempo e não ver o fruto. É como você esperar talvez ali um Abrão, que por 25 anos esperou. É como você esperar uma série de situações que eu posso aqui estar colocando como exemplo. Mas em dado momento, querido, você vai entender que há um propósito de Deus, de quando Ele libera uma palavra, uma semente, há um propósito de um adversário, de fazer com que a tua visão, ela não seja uma visão correta acerca do que Deus está fazendo e vai fazer. E o inimigo, ele vai trabalhar para mudar a tua visão, tirar o teu entendimento, mudar o teu foco, o teu objetivo. E você se cansa, você se frustra, você não vê, você chora, você não vê, você se entristece. Eu queria, mais ou menos nesse cenário, que eu queria trilhar aqui nessa noite, para tentar chegar aonde o Senhor quer que eu venha entregar algo para você aqui nessa noite. Eu estou conseguindo me fazer entender? Abra sua Bíblia por gentileza, você vai ver que tem duas pessoas, dois reinos, que aparentemente querem a mesma coisa. Mas vamos ver aqui o que nós vamos. Abre comigo 2 Reis, capítulo 6. Eu quero repetir, enfatizar e mais uma vez declarar: tudo depende de como você vê. Tudo depende de como você vê um cenário e uma situação. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, apenas para fazer um alicerce aqui, para colocar para você diante de dois parâmetros. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. E chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Votuporanga. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Diga aí se você pode me ajudar a pregar. Diga assim: ai meu senhor, que faremos? Queridos, eu fiz questão de colocar Votuporanga, porque é o nosso cenário. Eu sei que é em Dotã, mas você vai se deparar, porque você serve o rei de Israel. Mas existe um outro reino que ele se depara contra o rei de Israel, contra o seu servo, seu senhor, aquele que você serve. E pelo fato de você estar servindo o rei de Israel, pelo fato de você estar servindo o teu Senhor, o inimigo ele se levanta então para de alguma forma te tocar, te atingir, te entristecer,
a ponto de você dizer: que faremos? O que eu faço agora? Como vai ser? Olha a situação, olha isso, olha o cenário, olha. E aqui não é muito diferente. Então está aqui uma situação, está o profeta aqui, está o ajudante do profeta, e existe um embate, existe uma colisão entre dois reinos. E alguém estava sendo frustrado naquilo que ele queria ver resultado da sua emboscada. Mas a emboscada do inimigo não te toca se você entende o trabalhar de Deus. Se você entende o profético, se você entende a palavra profética, se você entende o que Deus quer falar, e Ele fala, e a palavra dele é semente, a semente dele produz frutos. Mas só que se Ele fala, e a palavra que Ele fala eu não entendo, ou a palavra que Ele fala eu não a consigo colocar por obras, aquilo ali não acontece, e eu me frustro. E aqui acontece algo. Ele é frustrado, o inimigo é frustrado no seu projeto, e ele quer agora revidar. E ao revidar, ele quer mostrar então ali um poder, ele quer mostrar ali que ele pode te abater, ele pode te desesperar, ele pode dizer: que faremos? Como vai ser? E é o que acontece aqui. Mas a hora que acontece isso aqui, há uma palavra profética, e eu quero crer que essa palavra vai ecoar aos teus ouvidos aqui nessa noite também. Mas também vai ser como que um alerta que o Senhor quer falar comigo. E talvez sobre alguma coisa para você. Mas fique atento. Talvez Ele não queira falar só comigo. E talvez Ele queira te posicionar para que você entenda. O mesmo princípio, ele é válido para mim e para a sua vida, no nome de Jesus. E aqui diz a palavra: ai meu Senhor, que faremos? Versículo 16, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Diante de qualquer cenário, amado, se a nossa visão for correta, diante de qualquer situação, de qualquer manobra, de qualquer, entendimento das trevas, toda a ingerência de Satanás, todo o tratado de matar, roubar, destruir, tudo aquilo que quer me oprimir, que quer me entristecer, me abater, me fazer descair o semblante, me fazer gritar: que faremos, não sei o que fazer. Tudo isso é mudado quando a visão é aberta, quando a visão é dada, quando a visão é realmente, quando Deus abre a minha visão e a tua visão, você consegue ver solução onde antes você via problema. Você consegue ver caminho onde antes você não via caminho. Você fala: Deus me mostrou uma saída. Deus me mostrou que há uma solução, que há um escape. Ei, querido, tem resposta de Deus para você aqui nessa noite. E aqui foi isso que aconteceu. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eu quero crer que Ele vai abrir o meu nessa noite. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Ele verá o fruto. Quando você vê o fruto, querido, de algo que você está fazendo, você tem satisfação. E viu, abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ei, querido, continua sendo assim. Vou repetir, continua sendo assim. Qualquer embate, você tem já um destino profético de ser mais do que vencedor. Você tem, querido, por parte do teu Senhor, daquele rei que você serve, Ele tem garantias, Ele tem, ferramentas, armas. Ele te reveste, Ele te revela, Ele te mostra, Ele te capacita, Ele fala para você, Ele te dá estratégia, Ele te dá, querido. E você caminha naquela direção, você caminha por aquela direção, que não é muitas vezes a direção que você entende. A questão de visão é uma questão um tanto quanto, dá para se comentar algumas coisas. Vamos dizer, a visão da mulher do fluxo de sangue. Por tanto tempo, a visão que ela tinha, que aquele recurso que ela tinha, gastando com os médicos, ia solucionar o problema. A visão de Naamã, que uma boa oferta para o profeta resolveria a sua lepra. E tem tantos exemplos aqui, querido, alistados na palavra, de pessoas que tinham uma visão, um entendimento.
acerca de como é que eles entendiam que Deus ia fazer. A visão de Pedro é que naquele momento de angústia, naquele momento que ele teve ali também, sabe, o seu propósito frustrado, ele falou: olha, mataram o meu Senhor, eu vou voltar a pescar. A visão dele é que não tinha mais esperança, e Jesus se mostra naquele meio ali, e dá a ele uma direção, uma visão nova acerca do projeto. A visão dos dois do caminho de Emaús, estavam desistindo, e talvez tem pessoas a ponto de desistir aqui, mas o Senhor vai te posicionar de volta no caminho de vitória, de conquista, onde você vai entender que Ele continua contigo. Mas muitas vezes acontece isso, amado. Se a minha visão não é correta, se eu não consigo ver, eu vou: Senhor, que faremos? Eu preciso ter a minha visão aberta, eu preciso que o Senhor me mostre aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. E quando você consegue ver aquilo que você não está vendo, que naturalmente você não iria ver, porque Deus abriu a tua visão espiritual, você pode cantar o hino da vitória. E aqui acontece isso, amados, e acontece uma grande vitória, acontece aqui um grande livramento, e continua sendo assim. Diga para a pessoa que está do seu lado: e continua sendo assim. Mas acontece que o mesmo Deus que abre os teus olhos, tem um inimigo que quer abrir os teus olhos também. Vai comigo para Gênesis. Capítulo 3 do Gênesis. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. Deus trabalha com sementes. A palavra de Deus é uma semente. Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Diga assim comigo: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus. O inimigo também quer abrir a tua visão para mostrar uma vergonha. O inimigo não quer abrir a tua visão para mostrar uma saída, uma solução, para mostrar para você que você é maior, que mais são os que estão com você do que os que estão com o adversário. O inimigo quer fazer você não colocar em prática a palavra, a semente. Aquilo que Deus falou: faz assim, que é o que vai te dar de fato fruto. E você vai ver o resultado onde antes não tinha resultado. Deus dá uma estratégia. Deus não faz coisa nenhuma sem antes revelar através dos seus servos, os profetas. Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, vai lá e lança a direita, vai lá e rodeia 7 dias. No primeiro dia rodeia assim, no segundo rodeia assim, no sétimo dia rodeia 7 vezes, e depois você grita que as muralhas vai cair. Obedeceu, as muralhas caíram. Rejeitou o profético, as muralhas continuam de pé. Mas o inimigo quer, querido, que você faça o que Deus falou para você não fazer. E a visão que vai ser aberta agora é uma visão de vergonha. É uma visão que você vai começar a tentar com as tuas próprias mãos cobrir a tua nudez. Você vai começar a ficar envergonhado. Você vai começar a ficar, sabe, querendo resolver com a tua própria mão. Você vai começar a colocar a mão onde você não tinha que colocar a mão. É o que aconteceu aqui. Eles foram cozer nas folhas de figueira, eles foram tentar, sabe, aí ele já se escondeu de Deus. Ele já não queria relacionar com Deus, porque ele sabia que ele estava nu. E Deus chega: quem disse que tu estavas nu? Você fez daquilo que eu pedi para você não fazer, a mulher que o Senhor me deu. Foi falar com a mulher falou: não é comigo não, o negócio é com a serpente. Consegue entender?
Então diga assim comigo: tanto Deus quanto o adversário quer abrir os meus olhos. Mas Deus tem uma palavra para falar comigo e com você nessa noite. Abre comigo, por gentileza, Juízes. Capítulo de número 16. Querido, o projeto que Deus tem para você é lindo. Vou repetir que talvez essa parte eu não me fiz entender. O projeto que Deus tem para a sua vida é lindo. Eu quero, antes de Juízes, colocar o que Deus tem para você. Põe para mim aí 1 Coríntios 2:9. Diga assim comigo: como está escrito. Mas eu de você colocava mais entusiasmo. Diga assim: mas como está escrito. E se está escrito, querido, não vai passar uma vírgula ou um tio da palavra. A palavra de Deus não vai voltar para ele vazia. Deus cumpre o que está escrito. Jesus venceu toda a tentação dizendo: está escrito. Ei, querido, o que está escrito é lei. E a lei de Deus, ela não deixa de se cumprir. Diga assim: está escrito. Como está escrito, as coisas que o olho não viu. Tem coisas que talvez você não está conseguindo ver ainda. Mas Deus tem reservado coisas maravilhosas para o seu povo. Mas as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus tem coisas tremendas para você e para mim. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Deus tem o melhor desta terra para você. Deus te tem por cabeça e não por cauda. Tem você para emprestar e não tomar emprestado. Deus tem você, querido, como luz e sal da terra. Deus investe em você, Deus compra a tua briga. Deus não te troca, não te vende, não te empresta. Deus é contigo. Deus está presente, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é provedor. Ele cura, Ele restaura. Ele, querido, não tem nada que Ele não possa fazer. Ele diz na sua palavra: antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu não sei se é esse Deus que você tem servido, mas muitas vezes eu me pego chorando, porque tem áreas que eu não consigo ver o fruto. E não por falta de empreendimento, de investimento, de choro, de lágrima, de oração, mas por falta de mover na palavra que está sendo liberada. Talvez você está junto comigo aqui nesta peleja. Mas eu quero crer que Deus tem uma unção para desatar sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Porque talvez você não está vendo, assim como eu não estou vendo algumas coisas. Mas o Senhor continua dizendo: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisas maravilhosas para nós, irmãos. Mas o inimigo sabe disso. Vou repetir, mas o inimigo sabe disso. E ele continua tendo só um tripé. O plano de governo dele não mudou. Ele consiste em matar, roubar e destruir. Deus quer dar, Ele quer tomar. Deus quer abrir a tua visão para aquilo que você é. O inimigo quer abrir a tua visão para a tua vergonha, para o teu pecado. Para mostrar que você não merece, para mostrar que não é com você, para mostrar que você não vai conseguir, para mostrar que o inimigo é maior, é mais forte. Que faremos? Como vai ser? Senhor, o que vai ser agora? E o Senhor precisa abrir no meu entendimento, assim como abriu do moço de Eliseu, para falar: olha agora, vê o cenário agora. Você consegue entender da forma que eu entendo, você consegue ver da forma que eu vejo. Querido, quando a nossa visão é aberta, nós conseguimos ver solução onde só víamos problemas. Deus quer abrir a minha e a sua visão aqui nessa noite. Mas olha o que acontece aqui, vai para Juízes agora. O projeto de Deus na sua vida é lindo. O projeto de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas é maravilhoso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Ele sabe, você estava no ventre da sua mãe, lá Ele já te conheceu, e lá Ele já estabeleceu quem você é e para que você veio nesse mundo. Qual é o propósito dele de ter feito você entre tantos milhões e milhões
de espermatozoides ter nascido você, porque Deus conta contigo. Deus tem um projeto através da tua vida, da minha vida, um projeto maravilhoso, um projeto glorioso. Mas Deus tinha esse mesmo projeto na vida de Sansão. Não era diferente o projeto. Ele foi separado, irmão, como nazireu. Ele foi revelado. Você vai ver sobre a questão familiar do pai, da mãe. Você vai ver tudo o que aconteceu até Deus começar a usar Sansão com um projeto também. Como Deus tem um projeto na sua e na minha vida. Deus tinha um projeto de usar Sansão contra os filisteus, contra os inimigos. De levantar como um juiz que defenderia ali, que faria ali de fato o propósito para o qual o Senhor o chamou a fazer e ser. E ele começa bem. Talvez eu parta para uma parte da mensagem agora de alerta, para você ver como que a gente tem que estar atento, irmão, a esse trabalhar das trevas. O que o inimigo quer fazer com a tua visão, com a minha visão. Você é eleito, você é querido, você é a menina dos olhos de Deus, você é objeto do amor de Deus. Ele te amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele para morrer no seu e no meu lugar. Ele te ama. Mas aqui acontece que tudo isso aconteceu, Juízes capítulo 16, depois que Sansão então, ele não se posicionou corretamente, irmão, ele sabia o que não era para fazer, e entrou uma Dalila na história, Sansão brincou com Deus, Sansão fez o que não era para fazer, Sansão deixou de fazer o que era para fazer, Sansão não ouviu em dado momento. A hora que acontece aqui no versículo 23, eu quero ser objetivo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus com D minúsculo, que você sabe que é o diabo, que é, aqui literalmente não é o diabo, mas é um que pertence ao diabo. Deus minúsculo na Bíblia não é o nosso Deus. Esse Deus Dagon é uma entidade. Então os adversários, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon, e para se alegrarem e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão. Sabe que houve a guerra entre o rei de Israel e o rei da Síria? É a mesma coisa aqui. Aqui só muda o governo, só muda agora é os filisteus contra o povo de Deus. E Deus tinha um ali, como Deus tem você, onde Ele te estabeleceu, onde quer que você está. Deus te estabeleceu lá para falar que Ele é verdadeiro e os outros são falsos. Que através de você Ele muda qualquer cenário. Que você naquela escola, que você naquela delegacia, que você naquele consultório, que você naquela empresa, sabe, você é um representante do reino dele, e não tem outro reino ali que se estabelece, se a tua visão e a minha for correta, você vai triunfar, você vai estabelecer o reino de Deus naquele lugar. E era isso que Deus contava com Sansão. Mas Sansão brincou, irmão, Sansão não levou a sério, Sansão, ele sabe. E aconteceu isso aí. Olha o que o inimigo está fazendo agora. Presta atenção nessas palavras, que sirva de alerta para mim. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon, e para se alegrarem diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Olha o que eles vão dizer aqui. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus Dagon, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra. Ei, querido, quando você está na visão certa, pode se levantar, amados. Você imagina aqui que é questão de visão. Pela visão de Gideão, ele tinha que ir com 32 mil. Pela obediência a Deus, ele foi só com 300. Ei, querida, a visão espiritual sempre vai ser maior do que a visão natural. Deus tem saída, Deus tem, sabe, solução. Mas o Gideão, ele pode, de alguma forma, não obedecer com os 300 e tentar ir com os 32 mil. E ele é frustrado. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. Ou seja, amado, aquele cara que era o que era, porque Deus o estabeleceu assim, se tornou o bobo da corte, objeto de chacota, objeto de escárnio, de zombaria.
Ei, querido, você, nós não nascemos para isso. Nós nascemos para ser representante do reino do nosso Deus nessa terra. Cabeça, sabe, sacerdócio real, nação santa. Deus tem famílias sacerdotais. Deus tem, querido, tudo que nós necessitamos para ser conduzidos em triunfo. Mas Sansão não levou a sério e virou chacota. E sucedeu que, alegrando-se-lhe os corações, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Querido, eles estavam usando Sansão ali, eu já disse isso, como um objeto de escárnio, de chacota. Eles estavam zombando, tá vendo aí? Cadê você? Não era você? Cadê o teu Deus? O que é feito agora? Cadê? Você não venceu nós lá atrás, e agora? Olha a vergonha que você está passando. Querido, o inimigo quer fazer você, como fez no Éden, enxergar a tua vergonha. Descobrir que você está nu, que você está agora, sabe? Você não é para ser escravo, mas aqui ele se tornou escravo, bobo da corte, objeto de zombaria, de escárnio. E olha o que acontece aqui. Olha, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor. Querido, aqui você vai ver que a visão dele volta. Mas não era preciso chegar até aqui. Deus tinha outro projeto, outro plano. Se simplesmente ele não brinca com Deus, ele leva o plano sério. Ele não ia passar pelo vexame, ele não ia passar por tudo isso. Mas agora aqui, querido, ele volta a buscar, ele volta a clamar, ele volta a dizer, como você vai ouvir aqui, como cego Bartimeu: Senhor, eu quero ver. Tem pessoas aqui precisando ver o que não estão conseguindo ver. Mas eu quero crer que o Senhor tem realmente abertura para a tua visão nessa noite, no nome de Jesus. Então Sansão clamou, querido. Quando nós clamamos, clama a mim, responder-te-ei. Mas quando Deus responde, Ele quer que eu leve a sério, irmão. Ele quer que eu coloque em prática. Ele falou: joga a rede à direita. Não adianta eu jogar para trás, para frente, para o lado, para cima. Não vai ter peixe nenhum, não vai ter fruto. Mas aqui houve um clamor. Houve um clamor. Quem está clamando? Um cego. Quem está clamando? Alguém que tem os seus 2 olhos furados. Alguém que perdeu a visão física. Agora tem que usar uma visão espiritual. Ele tem que se conectar e voltar a depender de Deus. E quando Sansão clama ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-te agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele foi cegado espiritualmente, irmão. Cuidado, querido. Deus tem uma visão espiritual para você, mas o diabo tem uma visão mundana, uma visão para você ver o que não é para ver, para você decidir naquilo que não é para decidir. E por isso que tem muitas pessoas assim, sendo objeto de escárnio, de zombaria. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. O que eu quero dizer para você e para mim aqui nessa noite? O destino profético dele poderia ter sido outro. Ele não precisava ter, querido, os seus olhos furados. Ele não precisava ter sido objeto de escárnio. Muitas vezes, amados, acontecem algumas coisas que nos acometem. Você vai entender aqui nessa noite. Simplesmente porque há uma palavra, há uma direção, sabe? E Deus sempre fala, irmão. Deus sempre mostra, Deus sempre revela, Deus sempre aponta.
um projeto, um plano. Faz assim. E Sansão não fez. Agora aqui, pastor, ele teve um tremendo resultado. Sim, mas ele teve que morrer. Ele teve que passar por vexame, por escárnio, por humilhação. Simplesmente porque ele fez em dado momento o que não era para fazer. Quem está conseguindo me entender? Qual que é o propósito do adversário, irmãos? Abre comigo, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 4. Sabe o que você e eu precisamos? Quem quer saber? 12 pessoas. Quem quer saber? 29. Aleluia. Sabe o que acontece, querido? 2 Coríntios 4:3, por gentileza. Deus não faz nada, não há frutificação nenhuma. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, mas o fruto que ele viu sobre palavra, irmão. A palavra que ele recebeu do Pai, para fazer a vontade do Pai. Em dado momento ele falou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele se submeteu à palavra, a qual fez com que ele viesse a esse mundo. É a palavra que me leva a uma frutificação. Mas o propósito do inimigo, querido, é cegar o teu entendimento acerca da luz que vai te dar a estratégia, a direção para romper. Olha o que está escrito aqui. Mas se ainda o nosso evangelho é as boas novas, o nosso evangelho é os direitos legais adquiridos por Cristo Jesus na cruz em teu favor, em meu favor. É os direitos legais que eu tenho para obter vitória. É estabelecido que eu sou mais que vencedor por aquilo que Cristo fez. Então, se eu me apodero do evangelho, querido, o evangelho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, não tem como eu tropeçar. O evangelho, querido, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando eu me movo pela verdade, a verdade me liberta. O evangelho me cura, o evangelho me liberta. O evangelho me tira das trevas, me transporta para a luz. O evangelho me mostra o plano de salvação. O evangelho te mostra que o teu Senhor triunfou na cruz. O evangelho te mostra que ao terceiro dia ele ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por você, conforme está em Hebreus 7:25. O evangelho te mostra a saída, te mostra a solução. Mas sabe, querido, Deus quer abrir a tua visão para o evangelho, e o inimigo quer cegar o teu entendimento para você não compreender o evangelho. Como foi no início? O que Deus mandou fazer? Não é bem assim. É que Deus sabe que se vocês fizerem aquilo que Deus falou, vocês vão se tornar semelhante a Deus, conhecedores do bem e do mal. Por isso que ele não quer que vocês façam isso. Vendo a mulher que aquilo era agradável, ela não só fez, como foi chamar o seu marido para fazer junto. Querida, isso é o papel do diabo. Eles estavam vivendo, diga comigo, num paraíso. E o que Deus tem para nós é isso, irmão. Só que muitas vezes o inimigo mostra um outro caminho, e ele cega o teu entendimento. E é o que está escrito aqui: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o mesmo Deus com D minúsculo, nos quais o Deus deste século, diga comigo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando a luz resplandece, querido, as trevas batem em retirada. Quando a luz chega, não tem lugar para as trevas. Haja luz, houve luz. Todo o cenário de trevas se desfez. Deus tem luz para você, Deus tem luz para mim, Deus tem caminho para mim e para você. Mas a Bíblia vai falar em 3 evangelhos sobre 2 cegos. E um evangelho vai falar apenas do cego Bartimeu. Nesses 2 episódios ali, que está narrando acerca dos cegos, diz que eles estavam à beira do caminho. À beira do caminho, diga comigo, mendigando pão. Você não nasceu para mendigar pão. Mas quando é que eu estou mendigando pão? Quando eu deixei de estar no caminho, e o inimigo fez eu estar à margem do caminho, à beira do caminho. Eu já não estou no caminho, porque o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada, ele é um escudo para todos aqueles
que nele confia, Salmo 18:30. O Senhor é teu escudo, querido. O Senhor, sabe, quando eu confio no Senhor, o Senhor é isso, o caminho dele é perfeito, querido. Se ele fala, vai, pode demorar um pouco mais, mas ele te leva e te conduz em triunfo. E aqui acontece com esses cegos à beira do caminho, assim como Sansão, eles começaram a clamar. E eles começaram a clamar. E eles começaram a clamar, tanto da parte que fala sobre Bartimeu, como do outro cego. A Bíblia não menciona o nome do segundo cego, mas em 2 evangelhos diz que eram 2 cegos. E eles começaram a clamar, clamar em alta voz, clamar em alta voz, clamar em alta voz. E todo clamor tem resposta. Todo clamor tem resposta. Mas nem toda resposta é obedecida. Deus fala, dá a saída, dá a estratégia. Mas se eu também não colocar em prática o que ele falou, não adianta nada. E eles começaram a clamar. E eles começaram a clamar. E eles começaram a clamar. E eles insistiram em clamar. As pessoas insistiam para eles se calarem. E quanto mais insistiam para eles se calarem, mais eles gritavam: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que faremos? Mendigando pão à beira do caminho. Mas clamaram, assim como Sansão clamou. Jesus mandou chamar. Quem sabe ele está chamando a mim e a você nessa noite. Mandou chamar. E quando ele se levantou ali, deixou a sua capa, você sabe da história. Não é essa a minha motivação. Mas eles se depararam diante de Jesus. Jesus disse: que queres que eu vos faça? Eu quero ver. Não sei se tem pessoas que querem ver aqui, mas o Senhor está aqui nessa noite para abrir a tua visão. Quero ver. Simplesmente, querido, o propósito de Deus é abrir a minha visão espiritual. E quando o Senhor disse, então veja, a Bíblia diz então que eles viram, diga assim comigo, e seguiram Jesus pelo caminho. Quando Deus abre a tua visão, você consegue ver os benefícios do Evangelho, você consegue ver as promessas, você consegue ver a glória de Deus, você consegue ver aquilo que é para você trilhar, o caminho que te conduz ao sucesso, ao triunfo. É isso que Paulo está orando aqui pelos Efésios. Coloca para mim, por gentileza, Efésios capítulo 1. Aleluia. Acho que eu acordei a Clara. Ela vai gritar, não sei se precisa gritar. Aleluia. Querido, Paulo teve esse entendimento de uma forma tremenda. E aqui ele está dizendo aqui. Eu não vou esmiuçar muito, não é esse o propósito. Mas ele está dizendo aqui, ele começa no 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu. Querido, isso tudo é eu, isso tudo é você, isso tudo é o que Deus fez por nós. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o prazer, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo. Querido, ele fez o que eu não poderia fazer. Ele pagou o preço que eu e você não tinham como pagar, mas ele disse: você é meu, você é um projeto meu, você nasceu para servir a mim, você nasceu para ser aqui um instrumento meu, e ele sabe, ele te nomeou, ele te ungiu, ele te abençoou. E Paulo está dizendo para os Efésios aqui, para ganhar tempo, versículo 15 a seguir, depois que ele está falando de herança, ele está falando de todas as conquistas, a fim de congregar um povo. Ele fala aqui, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso. Diga comigo, não cesso. Olha o que ele vai dizer aqui, irmão. Ou seja, é algo que eu faço constantemente, é algo que eu não paro de fazer, é algo que eu direto, é algo que eu sistematicamente estou diante do meu Deus. Sabe, ele está falando isso para os Efésios. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Diga assim comigo: tendo iluminado. Mais uma vez, tendo iluminados. Pela terceira e última vez, tendo iluminados. Se os olhos do meu e do seu entendimento são iluminados, irmão, você sabe qual é a esperança, você sabe qual é a saída, você sabe que é mais os que estão com você do que os que estão no mundo. Você sabe, irmão, que os filisteus vão perder, você sabe que aquelas muralhas vão cair, você sabe que o gigante é fichinha, você sabe que há multiplicação de pão, há multiplicação de peixe, mas o inimigo cega o meu entendimento para eu acreditar que eu sou quem eu não sou. Você é vencedor, você é eleito, Deus te chamou para ser, sabe, aquilo que Ele quer que você seja na terra. E o inimigo está falando assim: eu quero mostrar a tua vergonha, a tua nudez, eu quero mostrar a tua incapacidade, a tua impossibilidade, os teus pecados, eu quero te acusar, eu quero rir na tua cara, eu quero fazer deboche com você, eu quero fazer o que eu fiz com Sansão, cegar o teu entendimento, furar os teus olhos, para que você não tenha os teus olhos iluminados, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, os olhos do vosso coração. Satanás cega, não é, querido, os nossos olhos físicos, mas ele cega o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança. Querido, é tudo isso que Deus tem para a igreja. Herança. Deus tem para a igreja, querido, poder, toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. Mas o inimigo quer mostrar que você não pode, você não é, que faremos, como vai ser, como vai deixar de ser. Deixa eu te levar para um encerramento aqui, se assim posso dizer. Abre comigo aí, por gentileza. Lucas, capítulo 24. Eu vou mudar. Aleluia. Vou mudar. Não mando nada aqui. Marcos 8, versículo 22. Querido, fique atento, fique atento. Deus está falando com alguns aqui, vai falar comigo e vai falar com você. E chegou a Votuporanga, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente, sabia distinguir as coisas, sabia distinguir o que era árvore, o que era homem, sabia distinguir a tudo. Essa é a visão que Deus tem para nós, uma visão perfeita. Você consegue ser restabelecido, você consegue distinguir o que é de Deus, o que não é de Deus. Versículo 26, e mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres. Deixa eu partir para o encerramento. O inimigo cega a minha e a tua visão, te fazendo voltar em aldeias que te cegam. E muitas vezes Deus precisa te tirar de alguns cenários. E foi isso que aconteceu aqui. Deus não podia abrir a visão daquele homem ali, porque o que estava cegando a visão daquele homem era o cenário que ele estava, era aquilo que ele fazia naquele lugar, eram as companhias, eram as práticas, sabe? É o que aconteceu mais ou menos com Sansão.
Se a gente não tomar cuidado, alguma coisa vai cegar. E a gente vai estar com o entendimento, sabe? E você não vai conseguir ver fruto, você vai desanimar, você volta para Emaús. Você desiste, você volta a pescar. Porque você não vê o fruto do teu trabalho. E parece que é Deus que não está correspondendo à sua expectativa. E o que acontece aqui? Trouxeram, rogaram também. Olha, faz alguma coisa por ele. E há uma direção em que Jesus o toma pelas mãos. Talvez ele tome a você e a mim pelas mãos hoje e te tire de alguns lugares, de alguns cenários, de algumas amizades, de algumas situações na internet, de algumas situações ali. Tem pessoas aqui que têm coisas que precisam ser jogadas fora. São aldeias. E essas aldeias, todas as vezes, elas te cegam e me cegam. São aldeias que, se eu não romper com elas, se eu não der um basta nelas, jogar esse cigarro fora, jogar essa droga fora, jogar essas revistas fora, jogar esses objetos que outrora você usava fora, que já não cabe mais a você e nem a mim ter o uso desses objetos. Não é isso que Deus tem para você. Mas aqui há um trabalho de Deus. Olha, eu tiro você desse lugar, e pelo fato de eu tirar você desse cenário, eu então abro teus olhos para você agora viver. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus está falando? Se você continuar em Ur dos Caldeus, eu não vou fazer nada. Mas Abraão, eu não tenho propósito para você em Ur dos Caldeus, eu tenho um tempo novo para você. Abraão saiu do lugar, Deus estabeleceu ele, querido, como pai de nações. E esse cego era a mesma coisa, ele estava cego. E Deus tirou ele daquele lugar que trazia cegueira sobre ele. Só que quando o milagre foi feito, a palavra veio e mandou para sua casa dizendo: ó a semente. Como que essa semente vai gerar depois um fruto, e que ele vai ver o fruto e vai ficar satisfeito? Se ele não voltar para a aldeia. Você está comigo? Ele volta para a aldeia e fala: Senhor, não adiantou nada. Mas eu falei para você não voltar para a aldeia. Você está comigo? Então, queridos, o evangelho é assim. O pastor pode ser Jesus. Você cria que Jesus é um bom pastor? 8 pessoas. Jesus, está difícil. Você crê que Jesus seria um bom pastor? O pastor Jesus aqui é o pastor, irmão, aleluia. Mas agora vamos ver se foi fácil para Jesus. Vai para Lucas 24. Querido, olha o que aconteceu. Eu vou ser bem objetivo, que meu propósito não é te cansar. Mas Jesus falou tudo o que ia fazer antes de fazer. Falou ou não falou? Ele disse: ó, eu vou morrer, vou ressuscitar o terceiro dia. Eu vim para fazer isso. Eu vou, sabe, em Betânia, vocês me esperam. Ó, depois vocês aguardam a promessa do Pai. E assim, beleza. Mas olha o que o inimigo faz, irmão. Versículo de número 44. E disse-lhes: querido, eu volto a dizer, você só vê fruto quando a semente, ela não é só semeada, mas ela é recebida. Isso é a parábola do semeador. Quando a palavra não é só sabe, você entende, recebe e retém. Você entende, recebe e conserva. Aí produz 30, 60 e a 100. Mas se só vem a semente, não volta para a aldeia e volta para a aldeia, não tem fruto. Aqui é a mesma coisa, Jesus está falando, lembrando eles das palavras. Ei, querido, o que te sustenta e me sustenta é a palavra. Ele disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse desde o início, estando ainda com vocês. São essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, porque o propósito do diabo é cegar o entendimento, irmão. E mesmo o pastor Jesus estava ali falando com eles todos os dias, eles conseguiram ter o entendimento para não compreender. Vai para Emaús, o Pedro volta a pescar. Então Deus tem um propósito aqui nessa noite. Talvez você está desanimado por alguma coisa, mas Deus te trouxe aqui, que Deus quer te colocar de volta no centro da vontade dEle. Olha isso. Então abriu-lhes o entendimento. Para compreenderem as Escrituras.
E disse-lhes: assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até a Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles, diga comigo, e foi elevado ao céu. 52. E adorando-o eles, diga assim comigo, tornaram, me ajuda aí, tornaram, com grande júbilo, para Jerusalém. O que eu quero dizer para você? Eles tinham desistido, tinham voltado para Emaús, tinham voltado a pescar, mas quando o entendimento foi aberto, eles voltaram a adorar, e eles voltaram para Jerusalém, e falaram, agora é a nossa parte, a parte dele ele fez, ele surgiu, mas nos deu uma ordem para uma grande colheita de almas, uma comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho, é a minha vez, é a tua vez, é a nossa vez, de fazermos a obra. Ele cumpriu tudo aquilo que ele estabeleceu, só que se o meu entendimento, irmãos, não estiver correto, eu começo a estar tão preso nos meus próprios, e agora? Fique de pé, por gentileza. Sabe, querido, quando foi aberto os olhos de Adão e Eva, no sentido deles ver o que não era para ver, isso trouxe vergonha. Quando a visão de Sansão foi prejudicada, ele passou vergonha. Mas Deus não tem vergonha para você e nem para mim. Deus quer que você seja restabelecido numa visão correta de quem você é. Qual é a promessa, quais são as heranças, quais são as conquistas na cruz, o que ele fez por mim, o que ele fez por você. Talvez nessa noite ele precisa tocar, talvez nessa noite ele precisa abrir os seus olhos. Sabe qual foi a oração de Eliseu pelo moço? Porque o moço não estava vendo saída, o moço estava vendo só obstáculos, o moço estava vendo só adversários, o moço estava vendo só desgraça. Mas o profeta chegou ali e disse, abre os olhos desse moço, para que ele consiga ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ei, querido, você e Deus é maioria. Você não nasceu para vergonha, para fracasso. Você não nasceu, sabe, para dar errado. Não, você nasceu para ser mais do que vencedor. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Mas o inimigo quer cegar teu entendimento, quer mostrar que você não é, quer mostrar que você é um fracasso, que você é uma vergonha, que você não é. E parece que as coisas para você não dão certo, parece assim, olha, não sei o que acontece comigo. Ei, querido, é porque o inimigo conseguiu cegar o teu entendimento. Mas o Senhor está falando para você, assim como falou para os discípulos, todas as palavras, desde o início que eu falei até o dia de hoje, tinham que se cumprir. A palavra dele vai se cumprir, irmão. As promessas dele vão se cumprir, irmãos. Você vai cantar o hino da vitória, você vai atravessar esse vale, você vai vencer esse gigante, você vai ver essas muralhas caindo, você vai. Mas talvez você precise nessa noite de uma oração, assim como essa oração que Eliseu fez, abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja. Se você, assim como eu, quer participar dessa oração, saia rápido do seu lugar e venha aqui à frente. Você só precisa de uma visão, querido. Você só precisa de uma visão, que o Senhor te mostre aquilo que o inimigo conseguiu cegar, aquilo que o inimigo conseguiu paralisar. Você não é vergonha, você não é fracasso, você não é. Você é vencedor, você é eleito, você é chamado, você tem toda a unção, toda a graça, toda a revelação, todo o favor dos céus. Deus conta contigo. Deus te chamou para triunfar, Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para reinar com Ele.
ao que vencer, consentirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Mas para ele vencer, querido, ele teve que romper, ele teve que desprezar a afronta, ele teve que muitas vezes deixar a sua própria vontade em prol da vontade daquele que o enviou. Mas o resultado foi lhe dado um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra. Ei, querido, você vai triunfar, você vai vencer, você vai ver aquilo que os teus olhos não estão vendo naturalmente, se a tua visão espiritual é aberta. Você consegue ver, os teus olhos são iluminados, você consegue ver a quantidade dos que estão ao teu favor são maior do que a capacidade daqueles que estão contra você. O seu inimigo não vai prevalecer, o seu inimigo não vai fazer chacota de você, você não vai ser envergonhado, você não vai ser, porque o Senhor tem um propósito, e o propósito dele não pode de forma nenhuma ser frustrado. Eu queria que você, se você pudesse me ajudar. Eu não sei qual é o cenário, eu sei o meu, eu sei as minhas lutas, eu sei as minhas dificuldades, eu não conheço as suas. Mas se você, assim como aquele moço, diante daquele cenário de guerra, que você aí com uma voz realmente de quem está necessitando, e vamos usar as palavras que ele disse, se você puder junto comigo, falando assim: e agora? Que faremos? Talvez é isso. Porque quando eu não sei o que fazer, eu faço um monte de coisa, menos o que é para fazer. Agora, quando Deus te dá a direção do que é para fazer, irmão, corre. Porque a palavra dele não volta vazia. Se ele falou, irmão, eu fico imaginando aqueles peixes. Eu não sei onde estavam aqueles peixes, mas a palavra ecoou. Tem que ser à direita do barco, irmão. Aqueles peixes falou: agora não tem jeito, vamos reunir tudo ali. Porque a palavra dele tem que se cumprir, irmãos. Diga de novo comigo assim: e agora que faremos? Eu quero orar como o Eliseu orou. E eu quero pedir: abre os olhos desses teus servos e servas, Senhor, para que eles vejam. Abra os olhos dos teus filhos, Pai, para que eles vejam, Senhor, aquilo que o Senhor quer mostrar. Não aquilo que a circunstância, não aquilo que o cenário, não aquilo que todo este sistema de coisas quer mostrar, mas que a tua visão possa ser clara, que os olhos dos teus servos e servas sejam iluminados, a fim de que eles consigam contemplar todo o trabalhar das tuas mãos. Senhor, eu abençoo o teu povo, Pai. A revelação virá, o Senhor mostrará, o Senhor dará, Senhor Deus poderoso, toda a estratégia, toda a graça. O Senhor vai mostrar qual é a aldeia que não pode mais voltar para ela. O Senhor vai fazer uma grande obra para o louvor da tua glória. Se você crê nisso, diga assim: Senhor, muito obrigado, porque eu creio que a minha visão foi aberta, e eu vou me mover nessa visão, e eu vou ver o fruto, e vou ficar satisfeito, em nome de Jesus. Você crê nisso? Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Quem tirou carta aqui? Carteira de motorista. Tem pessoas aqui que vai saber o que eu estou falando. Quem já ouviu falar de ponto cego? Você tirou carta, você sabe que é ponto cego. É isso que muitas vezes o inimigo tenta fazer, irmão. Fazer que em dado momento você não enxergue. Aí você vai por rumo. Mas a partir de hoje acabou o ponto cego na tua vida. Você vai enxergar o caminho de uma forma clara, distinta, como aconteceu no segundo toque. Jesus tocou aquele cego em Betsaida pela primeira vez. Ele via as coisas um pouco ofuscadas. Eu estou vendo os homens, eles andam como parecem árvores que andam.
Mas Jesus tocou pela segunda vez, ele conseguia ver distintamente a todos, de uma forma clara. É isso que Deus fez nessa noite com você. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de vitória, de conquista, e que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa. Você que nos acompanha pelas redes sociais, o mesmo sobre a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Vá em paz, dê uma palavra aí de vitória, de ânimo para os seus irmãos, e vai na paz do Senhor Jesus.